Olá, seja bem-vindo a mais uma gravação do Gov Talks. Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial. Ele é o vice-prefeito da cidade de Socorro, Henrique César Coutinho da Rocha. Seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast. Eu que agradeço, Larissa. Agradeço o convite e estamos aqui para poder falar de Socorro e as nossas experiências na nossa estância turística. Perfeito. Começando pelo fato de que é uma estância turística, né? A primeira vez que a gente vai fazer uma gravação com uma cidade que é uma estância turística, então acredito que a gente vai ter muito o que compartilhar nesse sentido. Mas eu tô aqui já olhando a sua biografia, né? O seu currículo enquanto a gente está se falando, e eu tô vendo que você tem 29 anos. Então, já me despertou uma curiosidade para querer saber um pouco mais da sua história política, porque o que eu tenho vivenciado e visto muito nos meus caminhos, nos meus projetos nos municípios, é uma vinda de novos gestores públicos, né? Um pessoal mais jovem que está comprometido com a política no Brasil, com políticas públicas, com a transformação de processos, seja digital ou não, enfim, projetos em geral. Compartilhe um pouco comigo da sua experiência. Com certeza. Na verdade, eu acho que a juventude na política é uma resposta da própria sociedade, né? É Que, verdade. que clama aí por, não só por mudanças, né? Mas principalmente por postura na vida pública. E eu sempre tive o contato com a política e um contato muito particular, pessoal. Não venho de família política, né? Olha, Muito interessante. pelo contrário, minha mãe professora, meu pai eletricista da construção civil, então despertou-se em mim desde de pequeno e comecei ativamente através do jornalismo, Ah, porque eu fui fazer um estágio com 15 anos no jornal da cidade, na época o Jornal do Socorro, e ali eu fui tendo contato com a parte de imprensa, que era uma parte que eu gostava muito, já tinha meu blog, né, nos idos tempos do Blogspot, né, sei. então eu já fazia lá meus artigos sobre política e acabei caindo dentro do próprio jornal na área de política. Então, Entendi. passei a ter uma ligação maior com as instâncias de poder do município, com as instituições, entender de fato um pouco mais, e aquilo só somou com a expectativa que eu já tinha, né? Que a política de fato é uma das ferramentas mais importantes para transformar a sociedade, né? Sem dúvida. Então, e isso daí foi criando um vínculo, tanto do jornalismo quanto da participação política, né? Até que daí eu fui fazer faculdade. Fiz faculdade de jornalismo na Unesp em Bauru, né? Ah, que legal. E depois de formado, tive algumas boas experiências lá na área de comunicação. E aí voltei para Socorro depois de formado, a convite do então prefeito André, o André Bozola, fazer parte da administração dele. Então, esse foi o primeiro passo, ou seja, eu com 22 anos formado, fui convidado para participar da administração pública. Foi convidado para participar da administração pública, tinha tido contato na área de jornalismo, atuava já escrevendo artigos, né, voltados para a política, mas ainda não tinha vivenciado de fato o que é uma atuação ali dentro do órgão público. Exato. Essa transformação foi muito interessante na minha vida profissional. Então, eu volto em 2016, eu atuei em 2012 na campanha do André, foi uma campanha vitoriosa, né? Fiz a faculdade. Quando eu volto a convite dele, a minha experiência era da comunicação política, né? Certo? Então, eu volto em 2016, coordeno a campanha dele em 2016, uma campanha também vitoriosa de reeleição. E findado essa campanha, eu fui convidado com 23 anos para ser o chefe de gabinete dele, no segundo Entendi. mandato, né? E aí que eu me deparei com a minha experiência de comunicação política, me deparei com a administração pública, né? Que são coisas totalmente Totalmente, distintas, né? sim. E esse meio me chamou tanta atenção e me despertou tanto que aí eu saí um pouquinho da comunicação política para me aprofundar na administração pública. Fiz pós-graduação em gestão pública, porque de fato eu senti ali a possibilidade de concretizar sonhos. Eu acho que essa é uma das principais possibilidades que a vida pública te dá, de transformar sonhos em realidade em alta escala.
né? Trazer impacto para a vida das Exatamente, pessoas, né? exatamente. Assim, eu valorizo muito toda forma de participação, de interação com a sociedade, né? Desde um simples voluntariado. Eu acho que todo mundo se sente bem ao fazer o bem. Eu acho que é um pouco o ciclo da vida, né? Se eu faço bem, volto. Então, Devolver um exato. pouco para a Então, sociedade, todo né? mundo tem a sua forma de fazer esse tipo de trabalho. Mas eu fui identificar na política uma forma de fazer isso em alta escala, né? E com profissionalismo. E aí que eu acho que é um Perfeito. divisor de águas. Hoje, eu acho que ser criativo em qualquer área, né, profissional, você tem que ser criativo, você tem que ser inovador. E por que não na administração pública? É Né? Por verdade. que a administração pública tem que ser burocrática, tem que ser ultrapassada, tem que ser... Então, não tem que ser. Não Não. tem, pelo contrário, né? E aí que eu entendo que quando eu vou contratar para minha empresa, eu faço um processo seletivo, eu vou buscar Sim. o melhor profissional naquela área. E aí que eu acho que nós que estamos colocando nosso nome à disposição da população para participar da vida pública, deve estar qualificado para tal, né? Sim, E preparado. estar qualificado para tal, eu acho que significa entender que também na administração pública, inovação, criatividade, tecnologia, né, todas essas ferramentas, elas devem estar unidas, devem estar juntas, né? Então foi uma Perfeito. realização profissional muito grande, porque eu não entendo que a política é uma profissão, mas eu entendo que a gestão pública deve ser profissional. Deve ser tratado como uma gestão, né? Exatamente, Política é política e ela vai continuar fazendo parte exatamente, da política e do que envolve a administração pública. Mas a exatamente. gente precisa parar de achar que, no setor público é assim mesmo, que as coisas funcionam assim mesmo. Entrar, às vezes, até num conformismo, de uma certa forma, em relação a prazos, em relação a burocracias e a processos que hoje são fáceis. Não vou dizer fácil, tá, Henrique? Mas são processos que podem ser melhorados. Muita coisa mudou nos últimos 10, 20 anos. A própria transformação digital que a gente vê que está tão presente hoje em dia, a tecnologia, o mundo está mudando. A pandemia trouxe isso para a Sim. gente, né? Então, quando eu te perguntei assim, nossa, me chamou a atenção, você hoje, com um cargo político, com 29 anos já tendo executado, tendo concretizado tantas ações, e ver por um outro lado, né, em contrapartida, muitas vezes cidades ainda um pouco engessadas, presas em paradigmas ou em hábitos, e às vezes trazendo uma responsabilidade de que isso é inerente ao poder público, sendo que na verdade não, sendo que na verdade a gente vê muita transformação, a sociedade pedindo transformação, pedindo novas lideranças, né, requisitando essas novas lideranças a atuarem na transformação dos processos. E aí eu posso te dizer parabéns pela sua trajetória, obrigado por ter acreditado, né, por continuar servindo, que eu acho que é árduo, é um peso, é uma responsabilidade muito grande, mas que acaba trazendo uma satisfação pelo impacto Com dessas certeza. ações que a gente vê nas cidades, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que é isso, é unir a política que, como você bem colocou, eu considero a política uma arte, uma das maiores, né? A do É. diálogo, a do consenso, né? A do convencimento. Persuasão, Exatamente. Então, toda a arte política, quando usada para o bem, né? Porque, sim, infelizmente, nós passamos por um período em que o ser político, o ator político, ele foi nivelado por baixo, é né? verdade. Então, como existem bons médicos, tem médicos que não são tão bons e médicos mal intencionados. Sem Isso em dúvida. todas as categorias. Assim também na política. E É por que verdade. que o político que faz errado, ele é mais evidenciado do que aquele que faz um bom trabalho e tem boas, né, alternativas para a sua comunidade? É claro, como nós estamos tratando de coisa pública, nós temos que ter a transparência. Então, Exato. nós precisamos publicizar aquilo que tá errado para que seja corrigido e punido. Mas nós também temos que evidenciar as boas alternativas, né? Eu Sem acho que essa dúvida. questão da juventude ajuda muito. Eu acho que a força da juventude, né? Eu acredito muito na união. Lá em Socorro, eu estou como vice-prefeito, fui eleito na chapa junto com o prefeito Ricardo Lopes, né? Sim, E na época que foi lançada a chapa, foi lançado essa temática da experiência, o prefeito Ricardo mais jovem há mais tempo, como ele mesmo diz, e certo. eu jovem, e eu sou muito
favorável, de fato, a essa junção. Acho que o jovem precisa também da Da experiência, experiência. mas a força da juventude, ela é transformadora, né? Eu acredito muito nisso. Que é acreditar Então, no sonho, né? exatamente. Você ainda não tá ali naquele ambiente, você veio já de um outro ambiente com um gás e uma força de Exatamente. acreditar que esses projetos vão dar certo. Não Exatamente. existe nem a dúvida, É né? isso Você, mesmo. digamos assim, você é como se fosse um respiro dentro de um ambiente que precisa ter esse impulso, esses sonhos, esse crer, Exato. né? Essa Eu acho que é um crença. pouco disso do que eu falei no início, o quebrar paradigmas. Por que que a administração pública tem que ser engessada, tem que ser burocrática, né? Era até humorístico, né? Umas peças, né? A história do carimbo, né? Toda É. administração que você chega, uma prefeitura, um processo, 200 carimbos, né? E por que que tem que ser assim? Não, não tem que ser assim, né? E eu entendo que nesse sentido o jovem pode e contribui muito. E é o que você falou. Eu tenho essa oportunidade, graças à oportunidade que a população socorrense me concedeu, mas temos acompanhado muitas novidades trazidas por jovens. Jovens que querem, por exemplo, desenvolver empresas de tecnologia com soluções para o poder público, né? Isso é muito legal, a gente está Trazendo acompanhando isso lá em novidades. Socorro, né? Nós É temos um verdade. projeto lá que a gente apoia, que é a Maratona de Startups, né? Conheço esse projeto. Conduzido até pelo nosso amigo consultor Eber, da Sim, o Unipul, Weber. e com uma parceria com vários empresários, empreendedores da cidade, e eu tive a oportunidade de participar de algumas dessas atividades, conversar com os alunos, né, com jovens que estão hoje na sala de aula, né, no ensino médio, e trazendo soluções para o poder público, Com né? base naquilo que eles E com vivem base na com cidade tecnologia. deles. Quer coisa mais transformadora, coisa que mais incentiva a gente que está lá a entender que esse é o caminho certo, É né? verdade. Então isso é muito gratificante. É uma inspiração, Com né? certeza, total. Nesses projetos em que eu tenho atuado de governo digital, a gente bate muito nessa tecla de desburocratização, porque a transformação digital, ela vem para acelerar o processo. Mas uma coisa que eu aprendi também, né, a gente fala muito da burocracia, e aí pegando esse lado que você comentou sobre a transparência. Por que que hoje a gente tem tanta burocracia no poder público? Porque a gente tem um dever, né, o poder público tem um dever de prestar contas ao cidadão. Então os processos eles têm que ser transparentes. Exatamente. Mas fica também o questionamento, eu acho que essa nova leva, né, de gestores, de cidadãos que querem se envolver na política e que são mais jovens, eles questionam um processo, não é querer eliminar nenhuma etapa do que já estava estabelecido, e sim repensar, questionar se os processos que estão estabelecidos são condizentes com a realidade do que a gente tem à nossa disposição hoje, com as tecnologias que a gente tem hoje, com as soluções que a gente tem hoje, com as iniciativas, enfim, Sim. tudo que a gente tem à nossa disposição. Então, a desburocratização, ela vai muito mais por um lado de repensar os processos, mapear os fluxos novamente, pensar, existe tecnologia hoje já para a gente conseguir melhorar esse fluxo, agilizar, trazer mais transparência, otimizar o recurso público? Então, quando a gente fala em desburocratização, né, na minha visão, acompanhando os projetos que eu tenho acompanhado, a gente quer manter a transparência para o cidadão com mais agilidade, repensando os processos, mapeamento de fluxos, para entender se as tecnologias que a gente tem hoje, na realidade que a gente vive hoje nas cidades, elas ainda fazem sentido em comparação com rotinas administrativas de 20 anos atrás. E só mais um último ponto, às vezes a gente conversa com alguns servidores que estão ali na ponta, a gente está fazendo um mapeamento de um projeto, e a gente pergunta, mas por que seu processo está sendo feito dessa maneira? E às vezes a resposta que a gente tem é, não sei, o processo já era feito assim, a gente continuou fazendo assim. E é uma questão, às vezes, até de hábito que ficou enraizado. Então, eu acho que a desburocratização, ela passa muito por esse repensar, esse questionar, não buscando tirar ou eliminar os processos e a transparência, e sim repensando a forma de trabalho de acordo com esse novo mundo dinâmico que a gente vive hoje. Com certeza. É a síndrome da Gabriela, né? É, Foi assim, é assim, vai ser assim, e não tem que ser assim, é né? verdade. Eu vou dar um exemplo de quando nós iniciamos o processo de digitalização da prefeitura que a gente está implantando agora,
né? Então, nós Muito bom. tínhamos, por exemplo, no setor de engenharia, a Uhum. prefeitura tem uma dificuldade muito grande de mão de obra. Infelizmente, os salários não são aquilo que a gente desejaria que fosse, por uma questão que a gente pode até discutir, uma questão, né, Uhum. de pacto federativo que a gente tem que discutir, Uhum. mas nós temos dificuldade de mão de obra. E por que não usar a tecnologia em nosso favor, nesse sentido? Nós tínhamos processos de aprovação de construção na Prefeitura de Socorro que às vezes durava 90 dias, 120 dias, Nossa, né? é muito E isso é longo. inadmissível, É, né? Por quê? Porque você está impedindo o desenvolvimento econômico da cidade, né? exatamente. E até por uma questão, quando a gente fala em construção, a gente fala em habitação, fala no direito, né? Sim, Fundamental da população. Então, quando a gente decidiu fazer a digitalização desse sistema, né? E a gente sim. implantou o Planto Online, né? No qual, através da tecnologia, você tem um ganho de tempo muito grande. O próprio sistema faz uma análise prévia, né? Já seleciona os documentos, ou seja, quando chega no profissional, o profissional técnico responsável fazer o seu parecer, isso já passou por um filtro, por uma triagem e ganhou muito tempo, né? Hoje a gente está aí com uma expectativa de 30 dias e a gente quer diminuir para 15, É né? totalmente Então, possível, isso né? foi possível graças à digitalização, né? Um alvará que você tem através do QR Code, né? Não É. precisa ir a história do carimbo, né? Sai de um Sim, setor, vai para o outro, bate o carimbo. Então, quer dizer, é uma coisa que está ao alcance da administração pública. Porém, você tem resistências, né? sim. Então, se não for uma decisão de governo, você implantar um sistema como esse, você não consegue, É muito né? difícil realmente vencer essa Exatamente, as resistência. amarras da administração pública. Então, só uma administração que tem esse conceito de que vale a pena, né, é que a gente consegue implantar. Então, nós estamos na prefeitura passando por um processo o Planto Online já está implantado. Nós temos hoje o Empresa Fácil, em que em Socorro você consegue abrir uma empresa em menos de 48 horas, Olha que né? E, bacana e, a- isso. e agora nós avançamos para o administrativo, né? Nós estamos num processo agora de implantação do Socorro Sem Papel, né? Nós É. estamos acabando com os processos físicos na Prefeitura de Socorro, né? E isso significa o quê? Isso significa não só agilidade, mas isso significa preservação do meio ambiente. Eu estou diminuindo o papel, né? Sem dúvida, um governo mais sustentável. Economicidade para a administração pública, né? Então tem Perfeito. uma série de ações que vale a pena ser implementadas, mas tem que ser uma decisão de governo, né? Nós temos que entender que isso funciona e acreditar e implantar. Essa decisão de governo que você comenta nos projetos que eu acompanho, ela é fundamental para o sucesso do projeto, porque existe uma resistência cultural, né? Às vezes, como a gente estava falando aqui, são hábitos que às vezes estão enraizados há 20 anos. Então, são sementinhas que você vai plantando. Eu até entendo que às vezes é um processo que demora, né? O servidor público entender os benefícios de um projeto de uma magnitude como esse num espectro mais amplo do que às vezes só aquela ação ali que ele está executando, mas ao mesmo tempo, se não houver uma vontade política de colocar aquilo para funcionar sem alternativa, ou seja, isso aqui vai acontecer, né? Foi uma decisão da agenda de governo que isso é uma prioridade. Só assim o projeto vai ter um resultado satisfatório e vai alcançar sucesso na sua implantação. Sem dúvida, sem dúvida. E só voltando um pouquinho quando você fala na revisão de fluxos, eu acho importante, e também na questão da transparência, é inadmissível, Larissa, que a gente tenha, por exemplo, convênios com o governo federal, do governo do estado, e eu cito um específico. Eu tenho um convênio lá celebrado com o ente federativo de 2021, né, que pela burocracia ele até hoje não teve autorização de início da obra, da realização da Nossa, obra, né? Então, nós ainda temos esses entraves, esses né? Isso é entraves. inadmissível. Então, só que aí que eu trago, resgatando a força da juventude, né? O Sim. acreditar naquilo que a gente faz. Isso não me desanima, pelo contrário, isso me motiva. E faz a gente fazer uma revisão diária dentro da administração do socorro para corrigir essas falhas que possam ter aqui e cobrar do governo do estado, do governo federal, que também se evolua, né, nesses entes.
porque não pode um convênio de 2021, né, ter aí 2 anos de demora. Óbvio, tem questão orçamentária envolvida? Tem, mas Entendi. há uma burocracia ainda enraizada, né? Uhum. E aí eu costumo dizer o seguinte: como que eu mudo o mundo? Como eu acabo com a fome? Eu acabo com a fome dos 7 bilhões pensando nos 7 bilhões de pessoas que vivem no mundo? Não. Eu primeiro preciso pensar na minha rua. Será que eu posso ajudar alguém ali, meu vizinho que está passando fome? Eu acho que é essa a visão do Perfeito. poder público. Eu tenho que pensar primeiro no que eu consigo impactar. Eu consigo impactar hoje socorro, estando lá, dialogando, falando com a população, com as instituições, né? Então eu acho que é uma cadeia. Eu É uma acho que se cadeia. a gente fizer a nossa parte no que a gente tem essa possibilidade, eu acho que as coisas vão evoluindo, né? Esse ponto de vista do que você está comentando, né, de você começar fazendo a sua parte, né, é muito interessante do que eu estava falando de plantar tem uma correlação, né, quer dizer, com o que eu estava falando em relação a plantar uma sementinha. A gente fez uma outra gravação de um podcast sobre inteligência artificial, e, enfim, sobre tecnologia em geral. E tem algumas coisas que hoje a gente faz com tanta naturalidade, do ponto de vista tecnológico, que se talvez não fosse a pandemia, a gente ainda não estaria fazendo, né? A própria assinatura eletrônica, Sim. assinatura digital, o home office, enfim. E isso em 2019 parecia muito distante ainda, né? Claro que a pandemia forçou tudo isso a acontecer, mas já existia uma sementinha plantada, e eu costumo dizer isso também, eu costumo dizer que isso também acontece nos projetos no âmbito do poder público. A própria gravação desse podcast, né, acaba sendo uma forma de conscientização de mais gestores públicos, ouvindo essa troca, esses cases que a gente traz, para que eles também se inspirem, para que eles vejam que é possível trazer uma modernização nos processos, para que isso atinja cada vez mais pessoas e a gente traga de volta esse senso de que é possível concretizar, de que a gente pode aplicar métodos de gestão em qualquer área, também na área pública, que não é um bicho de 7 cabeças. A gente fala de um empreendedorismo, né? A maratona de startups, pitch day, um monte de coisa que parece que é muito só ali no âmbito da esfera privada, growth, desenvolvimento, enfim, a gente gravou outros Gov Talks também falando disso. E por que a gente quer gravar? Porque a gente quer trazer esses conceitos para a administração pública, para que os gestores públicos percebam que existe uma oportunidade, né, que vem também com uma nova geração que acredita e que quer fazer acontecer e implementar a gestão. Porque gestão é gestão, né? E a cidade, a gente está trabalhando com o dinheiro do povo. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande fazer gestão e trazer resultado para a melhoria do serviço e da qualidade do serviço público prestado para a população, Sem né, dúvida, Henrique? com certeza. E assim, vamos falar em métricas, né? Indicadores. Exatamente. Então, eu só tenho condição de cobrar de um secretário resultado se eu tenho como analisar, né? E como que eu vou analisar se eu não tenho dados informatizados, por exemplo, né? Então, são questões que parecem simples, mas que não são, né? Perfeito. Então, acho que essa questão da informatização que a gente está vivendo lá está sendo muito importante e já está tendo resultado, né? Isso agiliza a Bacana. tomada de decisão, por exemplo, né? Sim, Então, trabalhar como o profissionalismo da administração pública, né? né? E Tá. não existe gestão pública profissionalizada sem o uso da tecnologia da informação. Quem não utiliza está fadado ao retrocesso. É essencial hoje para ter essa visibilidade, né? Para você governar ali com os dados na palma da mão, é essencial que você tenha acesso às informações, né? Senão é Exatamente. impossível. Henrique, vou falar um pouquinho aqui da sua história para quem está assistindo a gente, né? Já comentei com vocês, ele é o vice-prefeito e secretário municipal de Administração e Planejamento do Socorro, então você está unindo aí essas duas funções, que também não deve ser fácil, vou querer que você comente um pouquinho sobre isso. Formado em jornalismo pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, pós-graduação em gestão pública, ele também já havia comentado aqui, e especialização em comunicação política pela ESPM. Bem bacana. Você, aqui no seu currículo, menciona que na gestão anterior você foi secretário municipal de meio ambiente, né? E a gente, antes de começar aqui a gravação, você estava comentando de um case que eu acho que seria bem interessante da gente compartilhar a sua experiência envolvendo esse case como secretário municipal de meio ambiente.
Sim, nós nessa passagem que nós tivemos como secretário de Meio Ambiente, foi lançado o desafio pelo então prefeito André de promovermos uma parceria público-privada visando a troca do parque de iluminação pública da cidade de Socorro, né? Socorro tinha na época cerca de 4.500 pontos de iluminação pública, né? E tudo vapor de sódio, mercúrio, enfim. Sim. Então, além de ter a questão de uma manutenção cara, de ter uma eficiência energética baixa, Acho. né? Então envolve questão de segurança pública. Então Uhum. era um desafio para a administração e nós tivemos uma revisão na legislação e de entendimentos jurídicos ao longo dos anos, em que a concessionária de energia deixou de ser a responsável pela manutenção, né, do parque, e Uhum. isso passou a ser responsabilidade do Poder Público Municipal. Então você tinha um problema, né? E Sim. não tinha como resolver esse problema por conta própria da prefeitura. Porque é custoso, porque, né, ainda mais pensando no município como Socorro, que tem um orçamento enxuto, 40 mil habitantes. Então, o que que nós pensamos? Nós pensamos em fazer uma parceria público-privada, né? Em algumas instâncias de discussões, eu fui chamado de louco, eu com o prefeito. Ah, Vocês é? nunca vão conseguir, né? Olha, Isso não é para Socorro. Isso, não, isso é para cidade grande, a gente né? ouve muito essas E, comentários. e a gente foi batalhando, fez um trabalho muito bem feito e conseguimos, né, fazer então a primeira parceria público-privada de toda a região ali do Circuito das Águas, trocando 100% do parque de iluminação por LED, ou seja, nós ganhamos em eficiência energética, né, Sim. ilumina mais, hoje a cidade é mais iluminada, iluminação é qualidade de vida, é bem-estar, é segurança, Segurança. né? Então nós tivemos essa melhora no atendimento para a população, tivemos a economicidade, por quê? Porque o LED custa menos, É mais né? É eficiente. mais eficiente. Nós tivemos uma parceria público-privada, ou seja, não foi o município que investiu de forma direta o recurso, Houve, porque se fosse, não teria não feito, teria não como tinha esse fazer. recurso para investir. Então, isso agora está sendo diluído ao longo da parceria, que tem Uhum. 30 anos de duração, e ao longo desses 30 anos, a concessionária ainda vai fazer a troca do parque por produtos mais atualizados mais 2 vezes e dá toda a manutenção, né? Nossa, Então hoje fantástico. através de um aplicativo, o cidadão identifica a lâmpada queimada na frente da casa dele, já georreferenciado, né? Encaminha o seu chamado para a concessionária, que em até 48 horas faz a troca daquela iluminação, às vezes queimado, enfim, com outro tipo Muito de bom. problema, né? E além disso, nós temos 1.600 pontos de telegestão, É né? isso que eu ia comentar. Deve ter um Exatamente. dispositivo coletando dados Todo o ali centro para. da cidade ali já está implantado com telegestão, ou seja, a equipe de monitoramento da concessionária identifica possíveis problemas ali. Antes mesmo, às vezes, do munícipe fazer a reclamação, o problema já foi sanado, né? Nossa, muito Então bom foi um isso. case que deixou a gente muito satisfeito, né? Utilizando a tecnologia, utilizando, né, a questão da eficiência energética, trazendo ganhos direto para a população. É um resultado Exatamente. expressivo, né? E perceptível na qualidade de vida do cidadão, Exatamente, né? exatamente. Nossa, muito interessante esse projeto, Henrique. Parabéns. A gente vê uma tendência, né, de modernização do parque de lâmpadas das cidades. Muitos prefeitos e gestores também realizando a troca das lâmpadas, fazendo essa substituição, atrelando essa iniciativa a outras iniciativas também, que estão englobadas aí num plano macro de cidades inteligentes, cidades mais tecnológicas. Não adianta também o prefeito ir lá e trocar as lâmpadas da cidade de LED e falar: "Ah, agora a minha cidade é uma cidade inteligente". Esse é só mais um ponto Exatamente. que deve estar interligado a várias outras ações para que seja possível colher resultados de forma mais integrada, né, Com Henrique? Porque certeza. tem muitos gestores que às vezes atuam de maneira isolada, buscando ter um apelo, às vezes, político, né? Não que essas ações não sejam importantes e interessantes para a cidade, vão trazer ganhos. Isso não é. Não estou questionando isso, né? Continuem realizando essas ações. Mas, se possível, conectando isso com outros projetos no âmbito das cidades inteligentes. Então, hoje a gente vê os centros de controle, as câmeras de segurança, os projetos de governança, tecnologia, digitalização do serviço,
para que, de fato, haja uma melhoria percebida pela população na qualidade de vida e dos serviços públicos prestados, né? E aí, considerando tudo isso, esse contexto aí das cidades inteligentes, você chegando agora numa nova gestão, né, da cidade de Socorro, quais os desafios você enxerga desse momento para a gestão pública no Brasil? Olha, eu vejo que nós temos alguns desafios, né? O primeiro deles parece um pouco clichê para gente que é administrador público, mas ele é real. Nós precisamos do novo pacto federativo, né? Principalmente os municípios pequenos, né? Uhum, E eu que sou um municipalista, eu acredito naquela tese de que de fato as coisas acontecem no município, né? E perfeito. numa cidade de 40 mil habitantes, que é o nosso caso lá, Socorro, o munícipe conhece o prefeito, conhece o vice, conhece os Sim, vereadores, conhece os secretários. E isso é muito bom, eu acho isso excelente, né? Só que a cobrança em cima de nós é, é imediata, sim. né? E muitas vezes, pela ausência de uma distribuição tributária eficiente e justa, né, nós não temos como dar respostas ao cidadão, né? Eu Entendi. vou dar um exemplo que é o caso da saúde, né? Então, o caso da saúde, como que resolve a saúde? Tecnologia ajuda muito. Nós estamos em estudos agora para passar para a etapa de digitalização de todo o sistema de saúde do município de Socorro, Perfeito. né? Já fizemos uma primeira etapa, que foi a implantação do cartão cidadão conectado, né? Legal. Onde a gente já consegue ter uma triagem de toda a população. Em virtude do bom atendimento da saúde nos últimos anos em Socorro, nós tínhamos muitos vizinhos, munícipes de cidades vizinhas, né, Olha, passando pelo atendimento da atenção básica nossa, que iam né, lá para ser é, atendidos. e que daí não é o correto, porque a atenção básica é responsabilidade do município, então você tem que ser atendida onde você mora, né? Sim. E aí, com a questão do cartão conectado, a gente já conseguiu melhorar isso e travar e garantir o atendimento ao socorrense, né? Ah, que bacana. Mas você, na questão da especialidade na saúde, no atendimento da especialidade, você depende do Estado, é competência do Estado, né? Uhum. E aí você tem gargalos, né? E aí vamos discutir a questão do SUS, por exemplo, que é um sistema que eu acho fantástico, mas que Sim. precisa ser reequilibrado, né? Não consegue mais o município, no caso nosso de Socorro lá, nós temos uma Santa Casa, né? Nós Uhum. temos uma irmandade que cuida de uma Santa Casa, que há mais de décadas você não tem o reajuste da tabela SUS. Então, essas questões que parecem muito politiqueiras, né? Sim. Já virou discurso de político, mas influencia diretamente na ponta, né? Sim, é uma Então, questão urgente, né? exatamente. Então, os recursos que são transferidos não são suficientes para atender toda a demanda, né? Entendi. Então, eu acho que nós precisamos regionalizar um pouco mais a distribuição dos recursos, né? Tanto do Estado quanto da União. Os municípios, como Socorro, por exemplo, têm condições de oferecer mais para os munícipes, mas precisa ter as transferências devidas para conseguir efetivar isso, né? Um outro exemplo é Interessante. na área da segurança pública. Uhum. Você tem repasses constitucionais na saúde, né? Nós somos obrigados a investir no mínimo 15% em saúde, Sim. né? Hoje nós já gastamos 30% e é insuficiente. Olha. Na educação, nós somos obrigados a gastar 25%. Uhum. Gastamos os 25%. Na segurança, nós não recebemos nem um centavo de repasse constitucional, né? Olha. E hoje, é claro que as forças de segurança integrada funcionam muito bem em Socorro. Mas se nós não tivéssemos a guarda municipal, que nós temos cerca de 60 homens e mulheres que formam o efetivo da guarda, com certeza Socorro não teria os bons índices de segurança que tem. A Polícia Militar faz um bom trabalho, a Civil faz um bom trabalho, mas em termos de proporção, o efetivo da guarda é muito importante. E o município não recebe nenhum centavo para fazer esse trabalho. Que E, interessante você comentar sobre isso, só fazendo um claro, parênteses no que você falou aqui agora, que a gente fez uma gravação do GovTalks também, o pessoal do Instituto da Guarda Municipal, o Instituto AGM, eles estavam realmente, assim, realçando o quanto é importante ter o Plano Municipal de Segurança Pública, e aí, quem sabe, a gente não pode colocar vocês em contato com eles também, porque existem aí os recursos, eles estavam comentando nessa gravação dos recursos que podem ser
disponibilizados para o município quando ele tem esse plano de segurança pública, enfim. Aí é só um parêntese, Com porque tem certeza, tudo a muito ver aqui. A válido. gente já faz um gancho para o GovTalks de segurança pública. Se não tiver no ar, não sei, mas qualquer coisa depois a gente edita também em produção. Mas já fica essa Com dica aí certeza. desses recursos que estão disponíveis. E é muito importante, porque constitucionalmente não existe repasse para a segurança pública. E a Sim. segurança é uma competência constitucional do Estado. Inclusive um direito constitucional, né? Um direito social Exato. do cidadão. Exatamente. Perfeito. Então, são alguns exemplos que... e aí, quando você vai finalizar a conta, sobra muito pouco, resta muito pouco para o município investir, né? Investir em infraestrutura, investir em mobilidade, investir, enfim, em tantas demandas que são necessárias. Então, eu acho que um dos desafios, sem dúvida nenhuma, é garantir uma melhor distribuição do recurso que é investido pelo cidadão, né? Perfeito. Ele vai, mas ele tem que voltar. E nem sempre ele volta da forma como é devida, né? E além disso, eu acho que um outro desafio que eu caracterizo é você conseguir ter capacidade de governança para utilizar a tecnologia da informação em favor, né, do munícipe, em favor do sucesso da administração. Nós estamos com boas práticas lá. Estamos com ótimas, excelentes práticas, né? Mas nós também encontramos os desafios, né? Os entraves, a questão da proteção de dados, a questão, né, das fake news, né? Então isso tumultua muito também o ambiente democrático. E isso impacta diretamente na administração, né? Então eu acho que um dos desafios que eu considero, eu como, aí falando como jornalista, né? Eu acho extremamente necessária a discussão, né, das formas de estabelecer os espaços democráticos com informação de qualidade, com responsabilidade, porque isso impacta diretamente no dia a dia do administrador, né? Nossa, Uma informação falsa, distorcida, utilizada com má fé, pode prejudicar diretamente o fornecimento de um serviço, pode prejudicar o atendimento à população. E isso eu estou falando sem entrar em questões ideológicas. É muito grave. Longe disso, né? Não trata-se de questões políticas ideológicas. Trata-se de encarar a informação como uma questão técnica, né? Sim. E que influencia diretamente o nosso dia. Uma responsabilidade. Exatamente. Estamos vivendo uma era de desinformação, né? Perfeito, você foi muito feliz agora. Eu acho que se a gente for, inclusive, entrar nesse tema, a gente tem muita coisa para falar sobre isso, inclusive agora com a discussão do ChatGPT, a inteligência artificial criando notícias. O Elon Musk, inclusive, deu uma entrevista recente agora, falando, né, que se até as próximas eleições americanas não houver uma regulamentação em relação à inteligência artificial, como o ChatGPT, o futuro das eleições, o resultado vai ser diretamente influenciado pelos robôs e pela inteligência artificial, porque ele simplesmente pode reproduzir qualquer notícia, inclusive publicar qualquer notícia, e a gente já viveu isso muito também no WhatsApp, a gente sabe bem o quanto esse tema é difícil. Eu ainda não consigo muito entender como essas regulamentações vão funcionar. Acho que é um processo que a gente, como sociedade, vai ter que viver, né? E já está impactando na governança atualmente nos municípios. O barulho que faz nas redes sociais. Uma pequena informação vira uma desinformação, de repente vira um tumulto, e na hora que você vai ver, não tinha nada a ver com o problema, com a causa raiz de um problema que as pessoas às vezes só querem uma resposta imediata. Exatamente. Né? Então isso né, usando como exemplo essa questão que nós passamos recentemente com os ataques, né, às escolas. As escolas, né? Isso, com certeza, você tem as duas vertentes. Como a tecnologia pode ajudar na prevenção, e aí você tem, como por exemplo, Socorro implantou de forma imediata o botão do pânico. Né? Então, todas as unidades de ensino hoje em Socorro têm lá o aplicativo com os responsáveis que faz a comunicação direta, imediata,
com as forças policiais. A Guarda A Municipal. Guarda Municipal e também Perfeito. Polícia Civil e Polícia Polícia Militar. Então, nós fizemos essa integração. Então, quer dizer, foi Fantástico. a tecnologia utilizada positivamente A a favor, favor do cidadão, sim, né? E temos o inverso, né? temos. Como grupos que utilizam aí de games, de jogos, para fomentar, né, esse ódio e incentivar negativamente jovens e crianças. Então, são Perfeito. as duas vertentes. As polaridades, Exatamente, né? né? Então, nós temos aí que ter a sabedoria de conseguir chegar nos melhores parâmetros para poder utilizá-las. Muito bom. Negá-las, jamais, né? Sim, Pelo contrário, eu acho que a gente tem que ser mais criativo. Quem é criativo para o bem tem que prevalecer sobre quem está querendo utilizar para o mal, né? com certeza. Eu acho que os benefícios da tecnologia eles são muito maiores, Sem dúvida. né? A gente sempre vai ter essa polarização, os pontos positivos, os pontos negativos, e tentar buscar o melhor dos pontos positivos, sendo criativos, como você muito bem comentou, e trazendo como solução para os problemas que a gente vive hoje nas cidades, né? Com certeza. E falando de Socorro, Henrique, Socorro é uma instância turística. Fala um pouco para os nossos telespectadores que estão assistindo a gente sobre a cidade. Do ponto de vista da gestão pública, o que muda para o gestor público ao ter esse olhar de que a sua cidade é uma instância turística? Muda bastante, né? Nós temos concentrado muitos esforços, Larissa, na questão da qualificação da mão de obra, né? Para estar gerando oportunidades de emprego através do turismo, né? Perfeito. Então nós temos hoje esse desafio, né? Voltando na questão dos desafios, então Socorro hoje como instância turística, nós temos um turismo muito diversificado, né? Então, eu sou suspeito, claro, mas quem não conhece Socorro deve conhecer, né? Eu Legal. convido que conheça, porque nós temos atrativos diferenciados, nós temos, né, essa integração com a natureza, que é fantástica, e a partir disso, os esportes de aventura, os esportes radicais, o turismo rural, né? Nós temos também, Legal. e falo com muito orgulho, de um projeto que é o Socorro Destino Duas Rodas, né? Ah, Nós temos em Socorro, através de uma experiência boa da gestão pública, que foi uma concessão que nós fizemos, de um antigo prédio que sediava a estação ferroviária de Socorro, isso, né, décadas atrás. Hoje funciona um museu temático único no Brasil, né, sobre o segmento Duas Rodas, que é o Centro Cultural Movimento, que tem como curador o jornalista Carlãozinho Kochman. É um espaço dedicado à história do motociclismo e do ciclismo, que né? legal. Nós também preparamos o nosso turismo para o setor do Petfriend. Então, né, vários estabelecimentos e atrativos são adaptados para esse tipo de turismo. Legal. E falando em adaptado, Socorro já se destacou nos últimos anos também como cidade modelo em acessibilidade. Olha, Né? que bacana. Nós fomos modelo do Ministério do Turismo anos atrás, e hoje nós temos vários atrativos que são adaptados para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Então, enfim, Fundamental, nós né? temos vários atrativos, né, que impactam diretamente na nossa economia. Então, o poder público se organiza de uma forma junto com a iniciativa privada, né, oferecer qualificação e mão de obra necessária, ou seja, gerar empregos através Sim. dessa fonte de renda. E nós temos também uma agricultura muito forte, o Socorro, né? Ah, Agricultura familiar, que se integra também com o turismo rural. Então, essa é a base da economia do são Socorro. as duas principais Exatamente. atividades econômicas do O município. turismo e a agricultura, e, consequentemente, fomentando o setor de serviços, né? Sim. Então, eu convido quem ainda não, né, não conhece Socorro, pode acessar o nosso site, o socorro.tour.br, e conhecer vários atrativos lá para estar nos visitando. Uma cidade bem localizada, né? Próxima, Então, próxima a né? São Paulo, próxima a Campinas. Então, com certeza vale a pena conhecer Socorro. A gente vai deixar aqui no descritivo desse vídeo, quem estiver assistindo a gente pelo YouTube, um link com as informações da cidade de Socorro para quem quiser conhecer. Eu já estive lá, realmente uma cidade muito bonita. Fica o convite para quem está assistindo a gente também.
Bom, Henrique, foi um prazer contar com a sua presença aqui na gravação desse Gov Talks, compartilhar essas experiências, essas trocas, com certeza vai auxiliar também outros gestores públicos aí com cases, com desafios da gestão pública no Brasil, que a gente sabe que não são poucos, mas com essa força de vontade, com esse sonho de fazer acontecer, eu acredito que a gente vai caminhar rumo a uma gestão pública mais eficiente, transparente, conectada e digital. Com certeza. Eu que quero te agradecer, Larissa, pela oportunidade. Tenho certeza que esse espaço aqui é de extrema importância. Eu acredito muito em observatórios, né, como esse espaço que reúne informação. Eu acho que a informação ela tem que ser compartilhada, tem que ser divulgada. E para nós, gestores públicos, principalmente, né, nós não vivemos em bolhas. Nós somos mais de 5 mil municípios que temos os mesmos desafios, né? Então as boas experiências devem ser compartilhadas. Então quero te agradecer aqui e convidar a todos novamente que visitem Socorro. Temos nos esforçado lá ao lado do prefeito Ricardo, para quem eu quero mandar um grande abraço, meu grande parceiro de trabalho, e a todos da administração, nos esforçando para oferecer serviços de qualidade, com transparência, com agilidade, através da inovação que a gente acredita muito. Muito bom. Obrigada mais uma vez pela sua participação.